Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula de Geografia. Eu sou o professor Davidson e hoje a gente trata uma parte de Geografia regional da Europa. Nós vamos tratar com a parte leste da Europa. Durante muito tempo ficou encerrada e conhecida até mesmo como a Cortina de Ferro. Essa região, muitos dos países que a compõem, tiveram um histórico de socialismo, de um regime de produção socialista, que marcou profundamente a vida dos trabalhadores, das pessoas em geral, de cada um desses países. Pois bem, a parte com a qual a gente trata hoje é o Cáucaso, que integrou, através dos países dessa região, a antiga União Soviética. Nós vamos falar principalmente da Geórgia, Armênia, Azerbaijão e também da Rússia, que protagoniza um dos principais problemas políticos locais a partir de determinadas imposições políticas de Moscou. O Cáucaso, como região fisiográfica, representa um ponto de contato entre a Europa e o Oriente Médio. Na verdade, esta região é Europa. E muita gente, até bem pouco tempo, não fazia muita ideia desta situação. Por quê? Como isso aí representava a União Soviética, muitas das vezes não se analisavam direito os países que compõem essa região. Pois bem, ela representa então um ponto de contato, uma área de transição tremendamente acidentada. Um dos pontos mais elevados da Europa situa-se nesta região. No nosso desenho ele está um pouco deslocado para a esquerda, mas claramente a gente consegue ver pela legenda embaixo que o Cáucaso representa esse trecho entre o Mar Negro e o Cáspio. Esta área, durante muito tempo, ela foi disputada por grupos, que formaram pequenas comunidades, isoladas entre si por meio das altitudes e de uma topografia que acabava produzindo vales mais profundos e, de certa maneira, guarnecidos do contato com outros povos. Ela não é uma região das mais fáceis de se entender do ponto de vista étnico, linguístico e religioso, porque ela contém uma diversidade de grupos muito grande. E é exatamente por causa dessa diversidade cultural que se tem uma enorme quantidade de conflitos, quase todos eles buscando autonomia, em outras palavras, independência jurídica, soberania sobre o território, de forma tal que esses grupos possam preservar suas tradições culturais, suas datas comemorativas mais importantes e seus valores, do ponto de vista social. Essa área também tem uma importância bem grande para a história, sobretudo a história da alimentação, porque é neste local ou nesta região que houve aí a domesticação de cabras, a utilização e o cultivo do trigo pela primeira vez. A uva também se diz que teve origem nessa região, assim como uma série de outros cereais e alimentos que até hoje são utilizados em grande intensidade no mundo todo. Do ponto de vista político, os estados, com E maiúsculo, que compõem essa região são a Federação Russa, a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão. Mas dá para a gente notar pelo mapa que existem ali também territórios, que são denominados territórios como áreas não protetorados, mas como áreas que gozam de certa autonomia jurídica em relação aos seus estados. Então nós temos, por exemplo, a Chechênia, a Ossétia do Norte, a Ingusquétia, que representam territórios com uma certa autonomia em relação ao governo de Moscou, que é o governo que tem a jurisdição dessa região. Na Geórgia nós também temos, por exemplo, o Daguestão e a Ossétia do Sul, que também representam territórios que gozam de certa autonomia. E isso faz com que você tenha nessa região um celeiro de uma enorme quantidade de problemas jurídicos, de problemas políticos, diplomáticos. Por quê? Porque muitas dessas populações buscam a sua união com povos que estão separados por uma fronteira nacional, como é o caso, por exemplo, da Ossétia do Norte e Ossétia do Sul. A Ossétia do Norte dentro da Federação Russa e a Ossétia do Sul dentro da Geórgia. E da mesma forma, outros grupos que isoladamente reivindicam o território nacional com autonomia completa. É o caso, por exemplo, dos chechenos, é o caso do Daguestão, é o caso da Ingusquétia. Todas essas populações apresentam problemas no que diz respeito à sua composição, tanto religiosa
quanto linguística, e isso representa um agravante ainda maior para a instabilidade política local. Mesmo que essa área tenha tido um histórico de conflitos e de desavenças que remontam ao período dos grandes impérios, Império Turco, Otomano, né, o próprio Império Russo, tá, a própria constituição do Império Austro-Húngaro, que também está próximo da área, mesmo que tenha havido, né, ao longo de toda a história, uma série de movimentações e busca de sua identidade nacional, essa região conheceu, durante o século XX, um período de certa normalidade. Essa normalidade se deve principalmente a duas situações. Primeiro, a Constituição da União Soviética, que manteve essa região sob rédeas curtas e conseguiu, né, resolver boa parte dos reclames, daquilo que seriam as reivindicações dos povos da região. E também graças à política russa, né, que desarticulou muitos dos movimentos locais, retirando parte da população e transferindo para outras áreas do colosso soviético daquela época. Bom, quando a União Soviética chega ao fim, essa região retoma então as suas reivindicações. E começa uma série de conflitos, né, nacionalistas, todos eles sendo opostos principalmente pela Rússia, mas também pela Geórgia, né, e pela Armênia. O Azerbaijão também tem áreas em conflito, áreas em litígio, mas de modo geral os conflitos no Azerbaijão não evoluíram tão fortemente quanto aqueles que aconteceram na Rússia, principalmente na Chechênia. E são exatamente esses dois países, a Geórgia e a Rússia, que têm os maiores interesses nessa região. Por quê? A região é detentora de algumas reservas, de grandes reservas de petróleo e gás natural, e também abriga alguns gasodutos que transportam o petróleo, né, e gás da Rússia para a Europa Ocidental. Então o interesse estratégico sobre essa região, para os russos, faz com que eles se oponham, né, veementemente à independência, né, formal de cada uma das áreas que compõem esses territórios. Os territórios gozam de certa autonomia, mas na verdade eles não têm a independência jurídica, a independência completa em relação ao governo de Moscou. No caso da Chechênia, o componente principal está relacionado com a falta de liberdade social. Os grupos chechenos, que são fortemente muçulmanos, né, foram durante muito e muito tempo reprimidos, né, pelos governos da Rússia e depois da União Soviética. E isso representou para eles um problema sério do ponto de vista da identidade nacional. Durante o governo de Stalin, essa região sofreu muito a retirada forçada de inúmeras famílias, onde você tinha algum tipo de opositor ao regime soviético, com a sua condenação, às vezes, à morte, e a sua redistribuição pelo espaço da União Soviética, acabou esvaziando e diminuindo muito as tensões nessas áreas. Mas a insatisfação dos grupos remanescentes nunca conseguiu ser resolvida. Dentre as estratégias do governo soviético para manter essa região sob controle estão os constantes racionamentos de energia, principalmente energia elétrica, os toques de recolher e o racionamento de alimentos. Esta região, então, acabou sendo uma das regiões mais sofridas de dentro da União Soviética e uma das que mais intensamente se rebelaram contra o governo soviético nos últimos tempos, né, antes da sua fragmentação. Já no final dos anos 90, havia uma forte tendência dessa região a se colocar como sendo um barril de pólvora. Mesmo antes da fragmentação da União Soviética, no final dos anos 80, já havia indícios de que muitos dos grupos locais almejavam a sua independência. Da mesma forma como no leste europeu como um todo, Polônia, Bulgária, né, e outras regiões, vinham se transformando em áreas economicamente mais atraentes, os povos dessa região também cultivavam o mesmo desejo. Um desejo de formar uma nacionalidade cada vez mais integrada ao cenário internacional e sem os interesses de Moscou limitando as suas ações. No início deste século, nós tivemos um episódio que ficou conhecido internacionalmente como um episódio de um grande massacre. Um grupo de chechenos, buscando, né, a sua reivindicação, reivindicando, melhor dizendo, a sua independência, invade um teatro em Moscou
e faz, né, uma série de reféns civis. O exército soviético foi chamado para resolver essa situação e utilizou um tipo de gás que não apenas matou os chechenos que tinham invadido o local, mas também toda a população de civis que estava encerrada como refém. Este foi um episódio que marcou bastante o cenário político do início do século e levou para a Rússia, né, um grande pesar, né, porque a comunidade internacional se posicionou veementemente contrária aos fatos que aconteceram. A partir daí, uma série de noticiários passaram a dar um pouco mais de atenção para esta região do Cáucaso. E, logo em seguida, os russos, tentando apaziguar a opinião pública local e internacional, acabaram concedendo para a Chechênia uma certa autonomia. O governo checheno hoje, nesta região, representa um governo pró-soviético, que tem relações de afinidade maiores com o governo soviético. Mas existem, né, na população aqueles opositores que buscam, tal como seus antepassados, né, a independência completa e a soberania regional. A Ossétia é uma outra região que busca sua independência também. E o caso da Ossétia é um pouco mais complicado do que o da Chechênia. A Ossétia representa um território cuja parte norte está dentro do território da Federação Russa e a sua porção sul pertence à Geórgia. Então, logo começam, né, os movimentos de independência nesta região, os russos apoiam, né, os ossetas do sul a se rebelarem contra o governo da Geórgia e a formar um território, né, que seria um território autônomo, segundo os russos, com a Ossétia do Norte. Evidentemente que a Geórgia se opôs instantaneamente a esse tipo de solução russa e acabou fomentando um processo de guerra civil, né, onde uma grande quantidade de combatentes provenientes de diversas dessas províncias, alguns como paramilitares, outros pura e simplesmente como armas de aluguel, acabaram envolvendo essa região num conflito que terminou com a morte de muitos combatentes. Essa região, né, da Ossétia nunca conseguiu a sua reunificação. O ideal seria que ela pudesse ser, né, uma região formada a partir, né, da liberação e da autonomia concedida pelos russos e pelos georgianos, mas nenhum nem outro, né, aceitam esses termos e esses compromissos. O resultado, então, é que a região segue num impasse muito grande ainda hoje. A Ossétia do Norte tem também uma certa autonomia, e vez por outra, né, há aí na imprensa e em outros órgãos discursos a respeito da necessidade de união dessas duas regiões, que nunca foi feita. E em 2008, a Federação Russa, que estava interessada no aumento da sua influência política sobre a região, acabou concedendo ou reconhecendo a autoproclamação de independência de alguns territórios, né? Os territórios georgianos da Ossétia do Sul e também da Abcásia, que fica na parte mais voltada para o Mar Negro. No entanto, nenhum outro país do mundo, a não ser alguns poucos países, como é o caso da Venezuela e da Nicarágua, né, reconheceram, né, a autonomia jurídica desses povos. Então, o que acontece é que a comunidade internacional não reconhece a independência desses países, né, apoiada principalmente pelas convicções de Washington, que deram um apoio muito forte para a Geórgia, né, e de alguns outros países da Europa Ocidental. Pois bem, chegamos ao final da nossa aula sobre o Cáucaso. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.